Olá, jovem adventista, rebelião versus convicção cristã é o título da nossa lição do dia de hoje. É interessante ver que os discípulos de Jesus chegam até ele e perguntam e pedem para ele dizer quais seriam os sinais da vinda dele e o fim dos tempos. E é também interessante ver que Jesus, na última parte do discurso, apresenta a relação existente da vinda dele com a prática de boas obras, de boas ações. E essa relação podemos ver então que faz parte da vida de um servo de Deus. Praticar tais coisas deve ser uma de nossas muitas convicções cristãs, que devemos praticar elas independente da oposição que surja. E o contexto de oposição era muito forte na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos da América, principalmente contra aqueles que se envolviam a ajudar os negros naqueles dias após a lei da escravatura ter sido abolida. Como já falado na lição anterior, os adventistas, por acreditarem no breve retorno de Jesus e também nos juízos de Deus que viriam a acontecer, os motivaram a se opor à lei da escravatura, até que isso aconteceu no tempo que eu citei anteriormente, ali no meados do século XIX, especificamente ali na década de 90 deste século. Diante deste contexto, qualquer pessoa que se propusesse a ter alguma atitude que favorecesse aos negros, como em construção de escolas para negros ou abrir vagas em seus colégios para quem eram da cor assim como eu, ou qualquer outra instalação de construção aí que fossem, eram mal vistos pela sociedade. E diante deste cenário surge uma pessoa que meio improvável neste tempo, realizando uma obra muito importante nos estados do sul da América do Norte, que neste caso foi o filho rebelde de Ellen White, a saber, Edson White. E lá ele começa essa obra importante de promoção do evangelho diante destes escravos recém-libertos. Ele estabeleceu igrejas, escolas, editoras ali naquele lugar em toda a região, mesmo diante de todo o risco que tinha e preconceito envolvido a pessoas brancas ajudando pessoas negras naqueles dias. Mas, se a gente for olhar bem na nossa história, eu não sei ao certo se tem ainda, mas mesmo que na maioria dos países não tenha lei de escravidão, podemos enxergar esse preconceito étnico enraizado na sociedade. Teve um vídeo de prova social que passou na minha timeline aí nas redes sociais, que mostrou duas pessoas na Europa se passando de cego e que chegando junto por detrás das pessoas pedindo ajuda para serem conduzidas por elas. Imediatamente ele pegava ali, encostava nelas ali, E uma delas era uma pessoa de cor branca e outra de cor preta. E todos os casos mostrou a pessoa branca sendo aceita e ajudada pelas pessoas e a pessoa negra sendo rejeitada. Ou seja, ainda há casos de preconceito nos nossos dias e também outras questões sociais importantes e urgentes que precisam ser tratadas nos nossos dias e que nós, como igreja, possamos manter a nossa postura de cristãos convictos na causa de Deus e não esmorecermos diante dos outros em cada questão importante como esta, e que nós possamos lutar diariamente para que todo esse preconceito, para que tudo isso venha a ser jogado por terra, que a nossa convicção cristã ela esteja acima de todos, de que Cristo, de que Deus, ele não faz acepção de pessoas, assim como vimos na lição passada, onde Deus mostrou, através da visão do lençol ali com vários animais quadrúpedes, que não era lícito ao homem comer. Aí Deus mostrando ali para Pedro que não deveria considerar os gentios impuros. E da mesma forma, nós não devemos considerar ninguém indigno de receber a mensagem de Deus e nem também das questões sociais que nós temos nos nossos dias. Que todos devem ser livres de todo e qualquer tipo de preconceito. Este foi o resumo da nossa lição no dia de hoje.